Pessoal, bom dia! Eu vou fazer agora um vídeo tutorial sobre o registro de aulas dentro do diário online, tá? Eu estou fazendo pelo computador, mas todas as funções que apresentam aqui no computador vão estar disponíveis no aplicativo, tá? O aplicativo sofreu algumas atualizações, então o aconselhável é quem já tem ele instalado, desinstala e instala novamente, para já vir com todas as atualizações, tá? Para iOS ainda não saiu, mas tá com previsão de semana que vem, né? Hoje é 21 de maio, tá com previsão de semana que vem ser disponibilizado. Então, gente, primeira coisa, vocês vão entrar no site da sede, vão fazer o login, tá? E vai ter algumas opções de perfil para quando você ocupa cargos diferentes. Então, se você é professor, ele vai abrir direto. Se você é professor e professor coordenador, ele abre as duas opções. Isso só é disponibilizado, esse registro, né, de aula, de frequência, para o perfil de professor, né, porque é quem está em sala de aula. Então, abriu, está aparecendo algumas informações, tem uma pesquisa aberta, tá? Agora eles estão lançando alguns tutoriais de apoio. E também, ó, falando sobre o Google Sala de Aulas, tá? Abriu, fechou tudo, todas as caixas de informação, ó, tá vendo? Maria Fernanda, logada como professor. Vocês vão ter esse painel à esquerda, com várias opções. O que a gente vai precisar utilizar é o diário de classe. Ele tem aqui, ó, algumas opções, avaliações, a parte da disciplina eletiva, fechamento, frequência, informações das turmas, registros de aula e o relatório de frequência e registro. Vocês vão clicar aqui em registro de aula, tá? Desculpa. Automaticamente ele já vai abrir o ano letivo de 2020, vocês clicam em pesquisar e vai aparecer a lista das salas que vocês têm aula atribuídas para esse ano. Aí vocês vão selecionar aqui, ó, visualizar a sala que vocês desejam fazer o registro da aula. Então, vamos lá, no ano A. Sempre que abrir, ele vai automaticamente colocar para a data atual, ou seja, a data de hoje. Então, vocês vão clicar aqui no calendáriozinho, tá? E vão selecionar qual a data que vocês desejam fazer a alteração. O que aparecer em verdinho no calendário de vocês é sinal de que o registro já foi efetivado. Então, aqui no caso, a Maria Fernanda, no dia 7 de maio, já registrou as aulas, as habilidades trabalhadas nessa aula, tá? Nada impede que ela retorne nesse dia, clique e faça a edição. Nada impede, tá? Mas vamos supor que ela ia registrar a aula do dia 14, tá? Selecionou o dia 14, ele apareceu aqui em cima, primeiro bimestre, tá? Ela vai selecionar o horário de aula. Qual horário? Qual a data e qual horário que você tem que selecionar? A data e o horário de aula que vocês estariam no presencial. Se vocês colocarem seguindo o centro de mídias, vai dar inconsistência. Porque como nós temos o professor na classe, é uma coisa ligada para outra. Então, se eu falar assim, mas o centro de mídias exibiu a aula na segunda, mas na realidade a sua aula era na sexta. Segunda-feira tem outro professor que estava ali programado para estar presencialmente com o estudante. Então vocês não vão conseguir registrar. Então o registro tem que ser de acordo com o horário de aula presencial. Daí ela vai lá, seleciona o horário que ela dá aula. Pode ser uma aula só, pode ser aula dobradinha, ou pode ser duas aulas em horários quebrados no mesmo dia. Tudo que vocês marcarem com o vistinho, estiver selecionado, vai ficar programado, tá ok? Então vamos supor que ela tinha aula das 8h20 às 9h10 e depois ela retornava na mesma sala, no mesmo dia, às 14h, às 14h50, tá selecionado. Aí, pessoal, aqui vocês vão ter a lista de habilidades, tá vendo? Tem 3 páginas de lista de habilidades possíveis para se trabalhar. Como eu abri o do ensino fundamental,
ele já tem até o código de acordo com o currículo paulista, tá? Naquela nomenclatura que eles seguem padrão agora, ó. Ensino fundamental, 9º ano, língua inglesa, habilidade 18, tá ok? Então, vocês vão procurar nessa lista qual foi a habilidade trabalhada na aula. Vamos lá, vamos supor que foi essa daqui, ó. Habilidade 2 de compreensão oral, oralidade, compilar as ideias-chave de textos por meio de tomada de notas. Teve mais alguma habilidade trabalhada nessa aula? Pode ser que sim. Mas vocês têm a opção também de selecionar mais de uma habilidade, tá? Tudo é caixa de seleção, então aceita várias seleções, não é seleção única. Então você selecionou a habilidade que foi trabalhada, vocês vão aqui para baixo no campo observações. Esse campo observações, ele tem algumas opções para ser digitado. Primeiro, quando o registro da aula, né, aquela aula, de repente a habilidade não está nesse painel. Se a habilidade não estiver nesse painel, vocês vão colocar aqui no campo observações, né? Habilidade e vão descrever a habilidade que foi. Lembrando que vocês olharam todo o painel e não encontraram lá. Quando nós estamos no ensino presencial, esse campo observações também é muito utilizado, porque às vezes a gente tem a nossa aula lá de inglês programada, mas a escola está promovendo algum evento, uma palestra, ou de repente algum professor pediu aquela aula para terminar um vídeo que ele está passando. Então vocês vão colocar aqui nossa observação. De repente uma palestra sobre coronavírus, tá? Escreveram rapidinho, gente. Então vai ter uns errinhos aqui, tá? Palestra sobre coronavírus, ok? Ou a aula utilizada pelo professor de língua portuguesa para terminar o vídeo tal sobre habilidade tal, tá? Esse campo de observações ele fica aberto para isso, para vocês colocarem o que não está contemplado na tabela de cima. Agora, né, nesses últimos tempos, eles disponibilizaram essa questão dos recursos utilizados durante a aula. Antes não existia, tá? Por quê? Porque como a gente está no momento de aula remota, né? Então algumas aulas estão sendo utilizadas baseadas na questão do ensino virtual. Então eu tenho a opção de selecionar aqui, vamos supor, aquela habilidade do dia 14, a Maria Fernanda, ela utilizou o centro de mídias, ela utilizou o Google Classroom, ela fez a lista de atividades impressas pela escola, porque todo aluno desplugado está recebendo exatamente o que o aluno plugado está tendo nas plataformas online, e o material didático da SEDUC, o caderno do aluno. Então vamos supor que essa aula contemplou todos esses recursos, tá? Então foi selecionando. Também é caixa de seleção, que permite selecionar mais de uma opção. Digamos que também nessa aula ela fez uma reunião pelo Meet com os estudantes. Então ela pode colocar outros e colocar assim, Google Meet. Ou alguns professores que eu sei que utilizam quiz, né? Então pode colocar plataforma Quizlet, enfim. Descreva aqui um resumo da aula dada. Você vai descrever, assim, mais ou menos, brevemente, como que foi a metodologia, né? O que foi trabalhado naquela aula. Eu registraria da seguinte maneira, em tópicos, explicando como que foi, tá? A aula. Então, eu ia colocar primeiro aqui, aula transmitida pelo Centro de Mídias do Estado de São Paulo, elaboração de resumos sobre a aula transmitida, ou resumo no celular. Que mais que eu fiz? Plantão de dúvidas por WhatsApp para sanar
as dificuldades apresentadas pelos estudantes. E por último, lista de exercícios para verificação das habilidades aprendidas pelos estudantes. Ou lista de exercícios para verificação da aprendizagem dos estudantes, ok? Terminou de registrar, deu uma conferida, tá tudo perfeitinho, tá tudo ok? Vocês vão clicar em salvar, tá? Sempre lembrar de clicar em salvar, senão tudo que você digitou vai ser perdido. Eu não vou clicar porque eu tô no perfil da Maria Fernanda e eu não quero atrapalhar a aula dela, tá? Então, clicou em salvar, ele vai aparecer uma mensagem verdinha, né, que a aula tá salva, e daí você tá pronto para continuar ou registrando ainda a atividade para aquela sala, ou de repente para já partir para a próxima sala. Lembrando sempre, o horário e data de aula é o presencial, é o que vocês estariam em sala de aula. Daí surgiu a dúvida nos ATPCs, né? Nossa, Camille, mas naquela semana o Centro de Mídias não exibiu aula de inglês. E daí? O que eu vou colocar naquela semana? Coloca todo essa auxílio, essa ajuda, essa tutoria que vocês estão fazendo para que possibilite o acesso do estudante. Então, vamos supor, na semana do dia 14, eu não tive aula no Centro de Mídias de inglês. Mas aí eu vou colocar lá que o dia 14 eu estava de plantão auxiliando os estudantes que ainda estavam com dificuldade de acesso ao centro de mídias, ao Classroom. Lembra que tem o campo observação? Então o campo observação é para isso também, porque não significa que não foi dada aquela trabalhada habilidade que vocês não estão em trabalho com os estudantes. Vocês estão desde lá do dia 27, né, em constante processo de formação, de informação, de auxílio, de apoio, para que eles consigam acessar as plataformas online, tá ok?